Dizem que quem vê a noiva de Quixadá não volta com a alma inteira. Madrugada, estrada deserta e um vestido branco manchado de sangue no meio do caminho. Quem é a mulher que vaga pelas noites de Quixadá, chorando um casamento que nunca aconteceu? Se você acredita que algumas dores são grandes demais para morrer, assiste até o fim, porque essa história ainda ecoa entre os morros. Quixadá não é como outras cidades do sertão. Durante o dia, ela parece pacata. Morros de pedra desenham o horizonte, como sentinelas silenciosos de um passado esquecido. O sol castiga, o vento sopra forte e a vida segue como sempre foi. Mas à noite, Quixadá fala. E não com palavras. Ela sussurra em portas que rangem sozinhas. Ela assovia entre os vãos das pedras, como se lembrasse de alguém. E quem conhece a cidade há muito tempo, sabe? Certas histórias não morreram com o tempo. Elas continuam andando por aí, com véu, vestido e os pés sujos de sangue. Alguns dizem que é só superstição. Outros juram que já viram. Mas há uma certeza entre os moradores antigos. Se você estiver acordado depois da meia-noite e ouvir passos lentos atrás de você, não vire, porque pode ser ela, a noiva de Quixadá, a mulher que morreu esperando e continua esperando. No alto de uma estrada de terra batida, afastado do centro de Quixadá, existe o que restou de um casarão antigo. Hoje é só escombros e mato alto. Mas quem passa por ali jura que, se fechar os olhos por um segundo, ainda pode ouvir os sinos do passado. Foi lá que tudo começou. Dizem que ali morava uma família tradicional respeitada na cidade. A filha mais nova, bela e cheia de sonhos, estava prestes a se casar com um rapaz vindo da capital. A festa seria grande. O vestido já estava pronto. Os convites foram entregues. A capela reservada. Mas o que era para ser o dia mais feliz da vida dela nunca aconteceu. Na noite anterior ao casamento, algo rompeu o silêncio daquele casarão. Um grito. Depois, outro. E então, o som de algo caindo, forte, seco. No dia seguinte, o noivo não apareceu, nem para casar, nem para explicar. A família silenciou e a cidade especulou. Alguns dizem que ele fugiu com outra mulher, outros que ela descobriu uma traição e enlouqueceu. O que ninguém conseguiu explicar é porque encontraram marcas de sangue no corredor e porque até hoje nenhum animal se aproxima daquele lugar depois do pôr do sol. Ela se chamava Maria Antônia. Era filha de fazendeiros, criada entre véus bordados, bordas de esperança e uma solidão disfarçada em sorrisos. Desde menina, sonhava com o dia em que caminharia até o altar. E quando conheceu Ernesto, um forasteiro bonito, educado e cheio de promessas, ela acreditou que o destino finalmente a escolhera. Os dois se tornaram inseparáveis. Cartas, encontros escondidos no campo, juras ao pé do riacho. Ele dizia que a amaria até o fim da vida. Ela acreditou. O casamento foi marcado com pompa. A cidade inteira falava do vestido, da comida, da dança. Mas, naquela madrugada antes do sol nascer, Maria Antônia descobriu a verdade. Ernesto não era quem dizia ser. Ele tinha outra vida, outra mulher e outra promessa feita em outra cidade. Ela não gritou, não contou a ninguém. Dizem que apenas subiu para o quarto, vestiu o que seria o seu traje de noiva e escreveu uma carta que ninguém nunca encontrou. Na manhã seguinte, o vestido estava sujo, o chão manchado e Maria Antônia desaparecida. Alguns juram que ela se jogou no abismo atrás do casarão. Outros acreditam que enlouqueceu e fugiu. Mas há quem diga que ela nunca partiu. A única coisa certa é que desde aquele dia, ninguém mais conseguiu dormir em paz quando o relógio marca 3 da manhã. Porque é nesse horário que Maria Antônia volta a procurar pelo altar que nunca foi alcançado. O vestido nunca foi encontrado inteiro. Na manhã do desaparecimento, os criados subiram ao quarto e encontraram apenas parte da barra, rasgada e manchada de sangue seco. As pérolas estavam espalhadas pelo chão
o véu preso na maçaneta da porta, como se ela tivesse hesitado antes de sair. Ninguém ousou tocar nas peças, nem limpar. O tecido foi embrulhado às pressas e escondido na sacristia da capela. Mas semanas depois, havia desaparecido de lá também. Desde então, em noites de lua cheia, alguns moradores dizem ter visto o mesmo vestido surgindo nas estradas próximas. Nunca com o rosto da mulher, só o vestido, caminhando sozinho, manchado, flutuando a poucos centímetros do chão. Outros afirmam que, ao passar perto da antiga capela, o reflexo de uma noiva aparece nos vidros quebrados, com o traje rasgado, os olhos fechados e sangue onde deveria haver flores. Hoje, o vestido é mais que uma peça de roupa. É um aviso, uma lembrança de que há dores que não se apagam e que certas promessas, quando quebradas, selam pactos com o silêncio e com a maldição. O primeiro relato registrado foi em 1984. Um caminhoneiro seguia viagem de madrugada, atravessando Quixadá rumo ao interior. Era uma festas, motociclistas solitários, até mesmo um policial reformado. Todos relatavam a mesma coisa: uma noiva, ensanguentada, com um olhar de quem pedia ajuda, mas não queria ser salva. Alguns diziam que ela sussurrava o nome Ernesto. Outros que ela chorava sem som, com lágrimas que deixavam marcas na roupa. E havia quem afirmasse que, ao encarar o rosto dela, viu o próprio reflexo, ensanguentado. A cidade começou a se calar, a estrada virou maldita, e a lenda ganhou força, porque ali, nas noite silenciosa, a estrada deserta, e a única luz vinha dos faróis do caminhão cortando a escuridão. Foi então que ele viu, à beira da estrada, uma mulher, vestida de branco, os cabelos cobrindo o rosto, braços estendidos pedindo carona. Ele freou bruscamente, assustado com a aparição, mas quando desceu para ajudar, ela havia sumido. No lugar onde ela estava, um rastro de gotas vermelhas no chão de terra batida. Nos meses seguintes, outros casos começaram a surgir. Casais que voltavam de madrugadas de Quixadá. O passado ainda caminha ao lado de quem ousa atravessar a noite. Antes da aparição, vêm os sinais. Sempre os mesmos, sempre na mesma ordem. Primeiro, o vento. Mesmo nas noites abafadas do sertão, um ar gelado corta a estrada, fazendo as folhas estremecerem como se algo estivesse prestes a passar. Depois, o cheiro. Um aroma de flores antigas, murchas, como se tivessem sido deixadas no túmulo errado. Rosas e velas, misturadas com ferrugem. Em seguida, o relógio para. Ou, pelo menos é o que dizem. Celulares travam, faróis piscam, motores engasgam. E então, o silêncio. Não o silêncio comum da madrugada, mas um silêncio pesado, absoluto, como se o mundo prendesse a respiração. É nesse momento que ela chega. Às vezes na beira da estrada parada, às vezes no meio da pista com o véu cobrindo o rosto. E há quem diga que ela aparece dentro do carro, no banco de trás. Quem tenta falar, não consegue. Quem tenta fugir, se perde. Mas o sinal mais perturbador é o sussurro, um nome, arrastado, quase apagado pelo vento. Ernesto. E se você ouvir, é melhor não responder, porque a noiva de Quixadá não quer conversa. Ela quer testemunhas, para que ninguém se esqueça da dor que ela carrega e da promessa que ninguém cumpriu. Ela não grita, ela não corre, ela só aparece, no lugar certo, na hora errada. E quem tenta ajudar, paga o preço. Um jovem pastor evangélico contou que parou o carro ao ver uma mulher caída à beira da estrada. Desceu com a Bíblia na mão. Mas assim que se aproximou, ela levantou a cabeça. Os olhos estavam brancos. E ela sorriu. Ele desmaiou ali mesmo. Foi encontrado horas depois, murmurando palavras desconexas, como se tivesse voltado de um lugar que a mente humana não deveria visitar. Uma enfermeira que tentava rezar por ela disse que ao começar a oração, a mulher desapareceu no ar. E, no lugar onde estava,
Restou uma poça escura que parecia não ser água. Outro homem descrente jurava que era tudo invenção, até decidir enfrentar o mito. Foi de moto até o casarão em ruínas às 3 da manhã. Levava uma câmera para gravar. Nunca voltou. Só encontraram a moto caída no meio do mato. E no banco, escrito com barro seco, havia uma palavra: promessa. Desde então, quem ouve os relatos pensa 2 vezes antes de tentar ajudar. Porque a noiva não quer salvação. Ela quer lembrança. Quer que cada um veja, com os próprios olhos, a dor que foi ignorada e o amor que virou maldição. Quem tenta interferir na história dela acaba levando um pedaço dela para casa. E alguns pedaços grudam na alma. Quixadá é conhecida por suas formações rochosas, gigantes que brotam da terra como guardiões do sertão. Mas entre elas, há uma que ninguém nomeia em voz alta. Uma gruta escondida, fechada por sombras, esquecida pelos mapas. Os antigos chamavam de o eco do lamento. Durante o dia, parece apenas uma fenda comum na pedra, mas à noite, ela chora. Não é o som do vento, não é o barulho de água, é choro. Um soluço, feminino, contido, quase tímido, mas que perfura o silêncio com um desespero tão puro que arrepia até os ossos. Moradores contam que, por gerações, evitam passar por perto depois do pôr do sol, porque quem entra na gruta ouve mais do que o choro. Dizem que lá dentro a noiva fala, reza, promete vingança, ou às vezes implora para que o tempo volte, para que o sim seja dito, para que Ernesto volte. Uma mulher, corajosa ou curiosa demais, tentou entrar certa vez com uma lanterna. Avançou cerca de 20 metros e voltou correndo em estado de choque. Dizia ter visto uma vela acesa, flutuando, no escuro, e atrás dela, 2 olhos. Desde então ninguém mais tentou. A gruta segue ali, respirando pelas noites de Quixadá, como uma ferida aberta na pedra, como um altar profano para uma noiva que nunca teve o seu. E se você passar por lá numa madrugada de lua cheia, feche os ouvidos. Porque dizem que se você escutar o choro dela por muito tempo, você começa a chorar também, mas não sabe mais. Por quê? Ele mora sozinho nos arredores de Quixadá. Uma casa de madeira sem energia elétrica, cercada por silêncio e segredos. Chama-se Seu Raimundo. Tem olhos que não param quietos e mãos que tremem sem frio. Durante anos, evitava qualquer conversa sobre a noiva. Até que certa tarde, no alpendre da casa, disse em voz baixa: vocês acham que ela está procurando o noivo que fugiu, mas não. Ela está procurando o que sobrou dele, porque ele sou eu. A história correu como fogo em mato seco. Segundo, ele, quando era jovem, teria se apaixonado por uma mulher que conheceu na feira de Quixadá. Linda, pele clara demais para o sertão, olhar triste demais para a idade. Ela não dizia o nome. Só pedia que ele não a deixasse sozinha. Em menos de uma semana, ele contou. A mulher o levou até uma antiga capela em ruínas. Lá, com 2 velas acesas e nenhuma testemunha, ela colocou um anel no dedo dele e sussurrou: agora você prometeu. Naquela mesma noite, ele acordou no meio do mato, sozinho, coberto de hematomas. O anel ainda estava no dedo. E desde então, ele nunca mais foi o mesmo. Diz que ouve a voz dela todas as noites. Diz que sonha com o vestido. Diz que quando olha no espelho, vê um véu atrás dele. Alguns acham que enlouqueceu. Outros evitam passar pela estrada da casa dele depois das 22. Porque às vezes, mesmo com a casa escura, alguém acende as velas no altar improvisado. E ao longe, alguém canta a marcha nupcial, mas com uma voz quebrada, como quem canta o próprio fim. Durante muitos anos, a história da noiva ensanguentada parecia só mais uma lenda sussurrada, entre copos de cachaça e noites sem sono. Até que um homem apareceu. Chamava-se Joaquim Elias, ex-ferreiro, andarilho, desses que falam pouco.
mas olham como se já tivessem visto o outro lado da vida. Ele chegou em Quixadá dizendo uma frase que gelou a espinha de quem ouviu. Ela não sumiu. Ela só está esperando a segunda parte do voto. Intrigados, alguns moradores o pressionaram para explicar. E o que ele contou? Ninguém esqueceu. Disse que anos atrás, quando atravessava a região numa noite de tempestade, encontrou abrigo numa capelinha abandonada. Ali, dentro do que parecia ruínas, havia uma mulher, vestida de noiva, pele fria, olhos fechados, mas viva. Ela pediu que ele ficasse. Disse que o casamento precisava acontecer, que só assim o sofrimento dela terminaria. Joaquim, bêbado e cansado, pensou estar sonhando. Aceitou a brincadeira. Disse sim. No instante seguinte, desmaiou. Quando acordou, estava deitado no chão do altar, com a aliança no dedo e as mãos sujas de sangue. E desde aquele dia, ela o segue. Ele afirma que ouve passos arrastados atrás de si, que vê flores murcharem onde pisa, que não pode mais dormir com luz apagada, porque a sombra dela se deita ao lado. Hoje vive isolado, com crucifixos pregados em cada janela e sinos amarrados nas portas. E toda vez que alguém bate à sua porta, ele não pergunta, quem é? Ele pergunta, é hoje que termina? A capela onde o casamento aconteceria ainda existe. Pelo menos o que sobrou dela. Os bancos estão apodrecidos, os vitrais estilhaçados e o altar rachado bem no meio, como se tivesse sido partido por dentro. Depois da tragédia de Maria Antônia, ninguém mais quis casar ali. Mas como toda cidade pequena, sempre aparece alguém tentando desafiar a superstição. Dizem que, nos anos 90, um casal vindo de fora tentou realizar uma cerimônia simples na antiga capela, só para honrar a história. No ensaio, tudo correu bem. Mas no dia do casamento, a noiva passou mal ao entrar. Desmaiou no meio do corredor e, quando acordou, repetia a mesma frase em transe. Ela tá no espelho. Ela tá esperando. Outra história conta que uma fotógrafa tentou fazer um ensaio de noiva ali como parte de um projeto artístico. Mas quando revelou as fotos, em todas elas havia uma silhueta borrada ao fundo. Um rosto coberto por véu, em pé, no altar. Após isso, a diocese decidiu interditar o local. Mas os moradores dizem que ainda se ouve sinos ao longe em madrugadas sem vento. E que às vezes o sino da torre, que foi removido anos atrás, toca sozinho. Porque o altar que deveria unir dois corações virou o túmulo de uma promessa quebrada. E toda vez que alguém tenta refazer aquela cerimônia, é como se tocasse a ferida de um fantasma que nunca foi embora. A capela não aceita mais votos, porque ela ainda guarda o primeiro, aquele que não foi cumprido. No fundo, essa história nunca foi só sobre um vestido ensanguentado, nem sobre aparições em estradas escuras. A lenda da noiva de Quixadá fala sobre algo mais profundo, mais humano, mais silencioso. Ela fala sobre o luto, não o luto da morte, mas o luto de tudo aquilo que morre em vida. Um amor que não chegou ao fim, mas foi arrancado. Uma promessa que não foi quebrada, foi abandonada. Uma espera que se alongou tanto, que virou maldição. Maria Antônia, real ou não, representa todas as pessoas que ficaram esperando por algo que nunca voltou. Por alguém que não cumpriu o que jurou. Por um final feliz que nunca chegou. O vestido sujo, o altar rachado, a vela acesa na gruta. Tudo isso é símbolo da dor que não encontrou cura. Do sentimento que ninguém ouve, mas que continua gritando. E talvez por isso ela ainda apareça. Porque enquanto houver promessas não cumpridas, enquanto existirem corações largados no altar da vida, sempre haverá uma noiva ensanguentada andando por aí. Não para assustar, mas para lembrar que o amor, quando traído, não vira poeira, vira fantasma. Alguém pode perguntar por que, depois de tantos anos, ainda falamos da noiva de Quixadá. Por que a lenda continua viva, repetida entre sussurros, em rodas de conversa ou até em silêncio, quando alguém atravessa a estrada à noite?
A resposta é simples, porque ela nunca deixou de fazer sentido. Contamos essa história porque ela carrega um espelho, e às vezes o reflexo nele é o nosso. Quantas vezes também esperamos demais? Quantas vezes também fomos abandonados, esquecidos, traídos, largados na porta de algo que deveria ser o começo e virou o fim? A noiva de Quixadá representa o que muita gente sente, mas não tem coragem de dizer. A dor de não ter sido suficiente, o peso de ter acreditado, o silêncio de ter sido deixado. E no fundo, manter essa história viva é uma forma de não deixar que essas dores virem apenas poeira no tempo. Porque enquanto ela for contada, o aviso continua de pé. Prometer amor não é brincadeira. Abandonar alguém não apaga o que foi dito. E certas dores não morrem, elas apenas mudam de forma. E às vezes vestem branco. A estrada ainda está lá, a capela ainda assombra o morro, e a gruta ainda chora de madrugada. A cidade continua em silêncio sobre o que aconteceu. Mas a lenda não esquece. Porque toda vez que o vento muda, que o relógio trava, que o cheiro de flores mortas invade a noite, alguém sabe. Ela está chegando. A noiva que nunca se casou. A mulher que foi deixada no altar. A alma que vaga com o mesmo vestido e a mesma dor. E agora me diga, se você estivesse passando por Quixadá numa madrugada de lua cheia e visse uma figura de branco parada no meio da estrada, você pararia? Ou seguiria em frente, sabendo que talvez, só talvez, ela esteja esperando por alguém como você?